Bia e Gui foram eliminados do Power Couple. Eles receberam apenas 21,63% dos votos, não conseguiram sobreviver e estão fora da disputa. Agora o casal Carrossel vai sentar frente a frente com Lucas Selfie e encarar as perguntas pra lá de polêmicas do apresentador. Mas antes de tudo, se você não é um inscrito, se inscreve no canal das estrelas e ativa o sininho para ser notificado sempre que eu postar uma bomba e você receber tudo em primeira mão. Não esquece de sentar aí o dedo no like, que o like é de graça, não custa nada e você colabora para o crescimento do nosso canal. Beleza? E claro, vote na enquete. Na sua opinião, você concorda com a eliminação de Bia e Gui, sim ou não? Deixe seu voto nos comentários, a sua opinião é sempre muito importante. Muito boa noite para todo mundo que vem chegando. Muito boa noite, está começando mais uma cabine de descompressão. Boa noite, Lucas Selfie. Adorei esse look do Lucas Selfie hoje, ó. Elegantérrimo. Mas o céu era mais fácil no carrossel do que aqui. Olha, te falar, era mais fácil. Era. Boa noite, Brasil. Boa noite, Boa gente. noite. Olha, eu tô me tremendo um pouco, se eu gaguejar, se eu tiver um pouco nervoso, minha mão tá suando, o microfone escorregando. Cara, tudo que a gente viveu ali dentro é muito doido, assim, porque a gente nunca espera viver aquele sentimento, uma montanha-russa, né? A Bia, a primeira vez dela na TV, eu trouxe logo ela pra um reality show. Já vê no modo hardcore. Exato. Power Couple ainda por cima, né? E é o que eu falei ontem, até no DEP. A gente vem com medo e fica com medo de sair. Porque é uma coisa surreal, é muito bom, é uma experiência muito boa. Você realmente se apega às pessoas, se apega à rotina de Sim. provas, de aposta e votação. É muito doido, cara. Olha, hoje a gente tem 20 minutinhos aqui na cabine de descompressão, que tradicionalmente é aquela terapia onde, né, aponta algumas coisas que o povo quer saber, quer perguntar, quer dizer. Eles são muito fofinhos. Tem muita pergunta que eu já queria fazer, mas não quero fazer. Mas vou ter que fazer, tá? Bia, o que foi mais difícil? A convivência pra fazer prova ou aturar alguém dentro da casa? Acho que é tirar o gay. Não. Quem ou o Gui? O Gui. Eu? Não, fazer as provas. Ah, não, achei que era aturar uma pessoa. Não, com certeza fazer as provas. O guia, a gente tem uma convivência muito grande lá fora, então pra gente não foi nada muito Foi uma coisa diferente. muito boa. Agora que vai ser difícil, porque a gente vai desgrudar. Eu falei, amor, a gente vai ter que correr atrás pra morar junto logo. Porque foi uma rotina antes de vir pra cá. Chegou aqui dentro o tempo todo grudado. Difícil. A convivência de Se apega, né, o bichinho. Ele é muito gente boa, ele, né, tadinho? Vocês viram um assunto aqui fora, você tava bem irritada, deu aquela chilicada, a gente vai mostrar pra você. Adorei esse chilique. Não. Você ficou nervosa demais, meu amor. Eu fiquei nervosa porque você não fazia nada, Nada, amor. bruxa. Sabe como você andava? Meu amor. Sabe como você andava? De lado. Não, também. Eu fiquei com raiva porque ele também andava, tipo, agachado, com medo. Eu falei assim, amor, agacha. Você agachou. Eu agachei. Falei, amor, Peguei a caiu. Eu ainda falei assim, amor, caiu dentro do outro gol. Como que caiu dentro do gol e não valeu? Porque era outro, tinha que acertar os 4. Você acertou quais cada primeiro? vez. Para de gritar. Eu tenho essa coisa de, tipo, de explodir, falar tudo que eu preciso e fica tudo bem. Em um momento você falou, Mo, tenta puxar pra você. Tá bom, mano, Como muita você coisa pra eu abriu? ver, cara, que saco! Então pronto. Próximo você vai, você... Então pronto. Pô, caramba. Eu não vou saber, eu podia Tá ter bom, eu ido. não quero mais falar agora. Eu Você podia não ter percebeu? ido, podia ter orientado você, talvez ia ser melhor, ou talvez não também. Você ia ficar com medo, é difícil, Mo. Não tô falando que eu A fosse, eu próxima também prova, errei. sim, você vai orientar, eu quero ver. Você se vai ser muito competitivo. Ele também Eita, é. Eu a queria bichinha muito ficou ir brava, hein? nessa prova, sabe? Pra não ter medo de ser um dos últimos e sentir essa sensação que eu tô sentindo agora. Cara, essa prova exigia muita coisa, né? Habilidade, mira, que era, né? Ele tava vendado ali. O Gui não foi um grande craque do futebol, mas assim, você também na guia não mandou muito bem. Não mandou nada bem também, né? Você sabia que a responsa também era sua? Concordo, Sim, Silvana. com certeza. Logo depois disso, no outro DEP, eu falei que a culpa foi minha. Eu tinha que ter explicado pra ele como era o cenário ali da prova. Pra começar, e ele tentar confiar mais em mim. Saber que não tinha boneco naquela parte dos gols. Exato. É porque aqui, né, logo desde o início eu comentei com a Bia que aqui não tinha muita margem pra erro. E tá aí, né?
Na primeira prova que a gente fez de orientação, a Bia foi muito bem, ela me orientou super calma, a gente tava com um fonezinho, então eu só prestei atenção na voz dela. Eu sou um pouco distraído. E também fiquei prestando atenção em outras coisas, tinha muitos detalhes ali nessa prova do futebol. E aí foi isso que a gente ficou nessa coisa, tipo, talvez se eu tivesse orientado a Bia, talvez eu teria sido um pouco mais detalhista. Ela me orientou super bem, só que quando ela viu que eu não tava fazendo o que ela queria, que normalmente é assim, amor, pega uma água, eu vou lá e pego. Agora, amor, anda, e eu andando lento. Aí ela se estressou. E vocês foram pra DR com 2 casais que tem uma sintonia grande, né? O Everton e a Emily estão juntos ali na treta, na prova, sim. Rafa e a Líria também. Você não pensou que ia passar um pouco como mimada aqui pra fora? Que foi um pouco da visão que a galera teve de você nessa última prova. Eu acho que ali foi um momento onde eu explodi, como várias outras pessoas, diversos outros momentos. Mas... Entre o casal, né? Tiveram diversas pessoas que explodiram com outras pessoas. E eu acho que, tipo, o jeito que a Bia explodiu comigo foi um jeito que ela quis... Eu precisava botar pra fora de alguma forma. E não foi descontando no Gui, tanto que o Gui sabe disso. Tanto que logo depois a gente já tava ali abraçado e... beijando, no carinho, e tranquilamente... Quem que é o mais explosivo? Você falou que tinha uma galera explosiva. Certeza. Não, lá da casa. Lá da casa. Olha, a Carol, ela não deixa ninguém falar. Acho que ela é mais explosiva. A Carol? Ela não deixou nem o Felipe falar, ela não parava de falar. E eu acho que, tipo assim, ela começa a aumentar o tom de voz quando ela vê que a opinião dela não tá sendo escutada e que não é a certa. Aí ela começa a aumentar o tom de voz. Ter a última fala... Ela sempre tem que ser a última a falar, mas no início, assim, de energia, de explosiva, a gente acha que a Aninha é uma pessoa muito explosiva, sabe? Mas ela se ela tiver que ter a reação que tiver, ela vai ter. Se ela tiver que gritar, ela vai gritar. Se ela tiver que abraçar, ela vai abraçar, entendeu? Mas a reação dela, acho que é explosiva pro positivo. Da Carol, ali dentro, a gente não curtiu. Negativo. Tem algum homem explosivo lá na casa? Tem algum cara que explode assim? Claro, Carol, Ana Paula, mas não sei se tem algum. Se tiver também. Às vezes nem tem. O Domini explodiu, mas foi... O Everton, ele é um cara também que não... Gente! Ele também. Ele gosta de precisar, se defender, ele gosta de estar certíssimo. E ele realmente, quando precisa, ele é bem explosivo. Ele tá nem aí. Fala alto e fala o que tá pensando. Sim. Ele é bem explosivo. Mas o meu amorzinho é uma pessoa explosiva, mas na medida certa. Então esses três, Carol, Ana e Everton. Sabe o que eu morri de rir? Porque antes de começar a prova eu falei, ela é a técnica da minha vida. Aí no DEP eu falei assim, ela é a técnica da minha vida, mas que eu odeio ser contrariado. Às vezes o técnico cai, né? Se a seleção não vai bem. E assim, vocês foram parar na DR por causa dessa prova e provavelmente, se não tivesse sido isso, vocês vão demorar muito pra ir, porque vocês não eram opção de voto de quase ninguém na casa. Sim, por que vocês acham que não eram opção? Por que vocês estavam passando despercebido? Vocês eram muito queridos ou a galera não lembrava de vocês? É que eu acho que assim que a gente chegou, a gente não teve nenhum empate logo de cara. A gente foi muito sincero ali dentro, sabe? A gente queria ser a gente mesmo. A gente não ia ficar forçando ter nada com as outras pessoas, não ia ficar olhando pros outros de cara feia só pra alguém querer arrumar alguma começando briga ou até pegando embate, briga das outras pessoas e não queremos comprar briga de ninguém, a gente não quis comprar briga de ninguém. E eu acho que as pessoas que a gente teve afinidade realmente tinham um carinho muito grande pela gente. Até as pessoas que a gente foi ter embate agora, eles tinham um certo carinho ali, sempre chegava conversando com a gente super tranquilo. Vocês se consideravam plantas? Olha, no começo eu fiquei com bastante medo de considerar. Tava com esse receio. Mas a gente não sabe como que as pessoas estão pensando aqui fora, né? Eu sou uma pessoa muito quieta, mais tímida. E o Gui era totalmente comunicativo, a gente é muito proativo. Queria tentar, animar todo mundo. Então eu acho que vendo pelo ponto do Gui... A gente não sabe como é a visão do pessoal aqui fora, mas... Você tem curiosidade de saber? A gente tem um pouco, porque a gente era muito ativo assim na casa, na convivência. A Bia tava sempre ali na cozinha ajudando as pessoas. Nas provas a gente também sempre dava o nosso melhor. Cara, e quando a gente precisava se posicionar, a gente tava se posicionando. Mas tô vendo que aí fora as coisas estão muito doidas, o mundo tá meio perdido. Não só fora, né? Dentro também não tá nada muito normal. Mas se a curiosidade era como vocês viram, sim, consideravam vocês bem plantas. Não só aqui fora, como algumas pessoas lá dentro. Olha quem chamou vocês. Em vocês. Eles sempre jogaram um voto meio nada a ver, não era? Agora. Sempre foi, porque aposta pouco, porque... Quem que discutiu e tretou com eles até agora no programa? Gui e Bia? Sim. Ninguém, porque eles são planta, ninguém fala com eles. Assim, ninguém faz nada, eles não são alvo de ninguém.
Então, assim, agora, pela primeira vez, eles talvez tenham sentido que é discutir com alguém. Que entrar no embate, O que é entrar no embate? Pois é. Longe de mim fazer fofoca, mas ela ainda disse hoje pra Rafa e Thalira, ó, se vocês saírem pra Gui e Bia é porque o negócio tá feio pra você. Tirou pra nada mesmo, hein? Olha, sinceramente, eu não tenho nem o que responder, porque ela parece uma pessoa, eu vou falar, muito mal amada, muito infeliz mesmo. Não tenho nem o que responder sobre a opinião dela, porque a opinião dela pra mim não vale de nada. Eu acho que ela quer mandar em tudo e em todos. Eu acho que o Rada nem é uma pessoa tão ruim assim. Eu acho que A realmente o gente teve problema é informação ela. antes de entrar que o Radamés era um cara super gente boa, um cara super agradável, mas Quando saiu realmente o nas listas de problema fofoca. é ela mesmo. E a gente não tem muito o que falar, porque a opinião dela não vale de nada. Eu sei que a gente acabou saindo, mas não foi por culpa de ninguém. A gente não deu prazer de ninguém votar na gente, foi por culpa nossa mesmo. E eu acho que o caminho dela não vai ser muito longo ali dentro, não. Assim, eu espero que o público esteja vendo a realidade dela. O jeito que ela distorce as coisas, o jeito que ela Socorro. pressiona as pessoas, o jeito que... Ela é O jeito maldosa. abusivo dela, realmente. É um jeito abusivo. Você acha que ela é abusiva? Com a casa Não, inteira? eu acho que ela é um acho pouco que na maldosa. fala ela é um pouco... Eu não sei se é a palavra abusiva, mas ela se pressiona ao máximo. Ela faz você, sabe? Às Ela é uma vezes, pessoa muito inteligente, até mas duvidar ela de usa essa você. inteligência pro lado ruim. Por Sim. exemplo, na situação que teve lá no Quebra-Power, no último Quebra-Power, que a Ana Paula ela tava com crise de ansiedade, ela e o Radamés não paravam de falar no ouvido da pessoa. Cara, só respeita, só para de falar. Era esse tipo de situação que eu tava falando pra ele no momento que o Domini pegou e estourou. Só a pessoa já tá no momento de estresse, então, tipo assim, não fica falando merda no ouvido da pessoa, entendeu? Mas assim, Ela vocês já fica, assistiram vai, o Power Ana Couple Paula, antes, né? fala o que quer, eu não vejo o que quer. Não sei Vocês já o que, tinham visto o irritando programa isso. antes? Sim, a gente já tinha. Vocês não acham que no momento de... Tem gente que concorda, tá? Com a opinião de vocês, que acha Sim, tudo eu isso imagino. dela, que é... É que eu Mas acho que vocês a não gente acham é que muito na educado. discussão, no programa, é isso? É provocar, é ir pra treta, é pro embate, um fala daqui, o outro rebate, aumenta o tom de voz? Não é Então, isso? Não é assim? assim, eu acho que sim, mas também a gente pode olhar por uma outra forma, porque, beleza, ter os embates, mas não sei se você precisa abusar ali da pessoa, maltratar a pessoa, fazer xingamentos com as pessoas, distorcer o que a pessoa fala para poder ganhar um embate, ou para poder ganhar uma prova, ou para poder sair de uma votação. Eu acho que pode haver uma maneira respeitosa, mas estou começando a observar que a gente era muito educado para estar dentro de um reality show e muito respeitoso. Eu estava o tempo todo sempre tentando prezar o respeito ali, educação para poder falar com as pessoas, e pelo jeito ela deve ter estudado bastante, deve ter ficado visto ali. O Radamés na Fazenda não era a pessoa que ele está sendo aqui. Ela mesma falou Ela mesma que falava ele era planta um na planta. Que Fazenda. bom que ele mudou, né? Porque tá rendendo agora. Entendeu? Ele era um planta na Fazenda e pelo jeito ela deve ter estudado e deve estar se achando expert em reality show. Vamos ver. Bom, falando sobre esse quebra-power, aí vocês né, Tá com o ranço da Carol ele, hein? Aconteceu. E nessa fala você também concorda um pouco com ela, que vocês não fizeram lá tanta coisa. Vamos ver. Primeiro que a gente fez no início, não E foi temos uma coisa embate, que a gente nada contra observou, vocês. que a gente E a percebeu. gente deixou muito claro que era uma observação nossa. Conclusão, ficou muito claro. Ontem, Que ela todas as coisas que ela falava que ela não faz, com os outros embates que ela tem, ontem ela assumiu o que ela fazia. Ela assumiu que a opinião dela tem que ser a última, porque eu dei um exemplo aí, ela falou, aí é você. Ela assumiu que a opinião Mas dela tem que ser a ela falou última. assim, não, mas aí Ela você assumiu- consegue, eu não. Ela Passou um assumiu, negócio ela assim. assumiu que só a opinião dela é a certa. Ela assumiu que ela não deixa ninguém falar, entendeu? Com um casal que é super tranquilo, que não tem briga. distorce tudo. Casal que não tem briga com ninguém. E ela assumiu Eu que ela pensei começa os embates, porque ela falou lá que ela nunca começa, ela só faz para se Pra se defender. defender. Começou o embate com você, comigo ela começou e não teve coragem de Não apontar falou. porque começou. E, por exemplo, Ou seja, por exemplo, ela não aguentou uma hora a máscara. Gente, O negócio uma da hora, Nath também. o personagem desmonta e a máscara e cai, sabe o não que tem acontece? jeito. Sabe o que acontece? É com o casal que ela fez isso, que ela... E a gente ontem chamou ela pra o casal conversar, que a e gente ela não não faz quis. nada. E a gente chamou ela não quis conversar. Tu mesmo falou aí, Sim, como é sim, que ela briga com um realmente. casal que não faz nada, tipo nós? Não, realmente, eu quis dizer que na verdade nós somos um casal tranquilo. A gente é muito ativo, a gente estava muito ativo ali no jogo, nas provas, mas a gente tinha muita educação para poder falar com as pessoas, então eu acho que as pessoas não arrumavam embate com a gente. Eu também não ia ficar forçando nada. E aí eu esperava, né, que tinha ficado Não, menino, mas você não precisa ser uma pessoa mal educada pra Um casal jogar. tranquilo dentro da casa, um casal respeitoso. Ela começava embate, ela distorcia o que a gente falava, a opinião dela tinha que ser a certa. Mas as coisas estão muito duras. Mas o quebra-power foram vocês que puxaram eles, não foram? Sim, a gente chamou eles de uma forma respeitosa, mostrando que a opinião dela tinha que sempre ser a última, e ela assumiu isso, mostrando que ela Que ela distorce, sempre e alterava ela o tom de assumiu voz. isso. Tanto que no último quebra-power ela não deixou a Bia terminar de falar.
E ela inventou uma fala minha, Ela né? inventou uma fala da Pelo que Bia, vieram saiu falar da falando pros gente. outros. O que ela É inventou? possível, Brasil. Ela falou... Eu não lembro... É porque eu não lembro a última frase, mas eu acho que eu falei assim... Eu lembro. É porque, na verdade, ela jogou uma pergunta pra gente. ela falou A gente que concorda deu a com nossa a atitude opinião, da Adri e e aí do ela Dom. distorceu e virou pra gente, colocando o Adriano e o Domini no meio, sendo que eles não tinham nada a ver. E aí ela colocou, tipo, vocês concordam com a atitude do Domini? Alguma coisa assim, sendo que a gente nem tinha colocado isso em pauta. E se eu não me engano, eu comecei a falar... Porque eu não acho, você Porque falou. eu não acho. Aí ela já ficou falando, é eu isso falava, que a gente porque eu não precisava. acho eles Saiu andando. biscoiteiros. Tanto E ela nessa jogou- conversa como em outras, você meio que se vangloriou ali de, foi bom que a gente chamou porque ela mostrou esse lado dela e o tal. que a gente tava Foi uma imaginando. estratégia de expor ela ali naquela... Cara, não foi Não foi uma nenhuma. estratégia, mas é porque ela faz naturalmente Eu isso. entrei no quarto com a Bia e falei, amor, acho que sem querer, querendo, a gente conseguiu fazer ela confirmar tudo que ela faz contra as outras pessoas ali no nosso embate, porque a gente chamou ela de uma forma tranquila e ela pegou e ficou falando que a opinião dela tinha que ser a certa, que ela tinha que ser a última a falar. E eu dava vários exemplos de que ela não precisava ser a última a falar, de que eu não era assim. Ela só concordava e falava, aceitava. Mas como que foi esse querer querendo? Que a dinâmica é, escolha o casal biscoiteiro, aí você tá apontado. É porque a gente, na verdade, não ia neles, a gente ia no Everton e na Emily, por outro motivo. E os biscoitos deles acabaram. Então a gente ali, no momento, teve que escolher outro casal. E depois do Everton e da Emily, pra gente, seriam eles. E eles deixam sempre, por exemplo, agora quando a gente teve esse embate, a gente foi chamar eles pra poder conversar, pra tentar resolver. Eles estavam com tempo de sobra pra conversar com a gente, não quis Uma coisa super tranquila. falar pra poder chamar a gente seguinte, vamos chamar pra mim, vamos chamar só depois e comentando, talvez a gente converse. Não, talvez E a aí gente só conversar. no livro eles deixam pra poder falar o que eles estão pensando e distorcer tudo que a gente pensa, tanto que ontem eles me botaram numa situação totalmente contrária do que era a minha opinião. Você comentou agora há pouco que eles jogaram pra dentro do homem ali no tem a ver. Porque eu acho Ixi. Eu não me arrependo. É porque eles, não sei, o Brasil também, mas aqui pegou o índio, parecia que a sua fala. Eu apontei para ele, eu olhei se fosse ao contrário, se você tivesse um momento de estresse, assim como a Aninha teve um momento de ansiedade, eu vi que uma fala, uma fala infeliz de alguém, uma fala sem sentido no momento da situação. Ixi, galera, o Play Plus tá Uma travando. coisa chamaria essa pessoa aqui na frente. É porque eu não entendo. Como ele Arrumaram. viu uma pessoa num momento de raiva que tava o dono, a gente não sabia o que ele ia fazer, se ele só ia xingar, se ia pra cima ou não. A gente tenta acreditar que não. E pede pra soltar a pessoa. Conclusão, ele não pensa na segurança da mulher dele, Não, ele não ele pensa mesmo nele falou ontem que ele... se Caramba, soltasse, olha! ele teria ido pra cima da Carol. E como que ele pede pra soltar se ele Parou. imaginava isso, sabe? Ele não pensou na segurança da Carol? É que exatamente é um isso. pouco hipócrita. Então, exatamente aí que eu queria chegar. Porque o que você não entendeu sobre a fala dele, o que as pessoas aqui fora não entenderam é como é que a fala do Radamés, respondendo, tá, solta ele, incomodou muito mais do que a situação com o Domini. Não, a situação com o Domini também incomodou, tanto que Tanto que a gente desde o início falou que Não, a gente não incomodou, concordava vocês não- com a situação do Domini, não teria nem sentido a gente concordar com a situação dele, porque ele mesmo não concordou com o que ele fez, que foi uma cena muito feia. E o que a gente quis dizer pro Radamés é que a gente só deu ênfase e individualizou a fala dele. Se fosse qualquer outra pessoa, e como eles já estavam ali, a gente deu a nossa opinião sobre um casal biscoiteiro, por ela sempre querer ser a última a falar, por ela sempre querer ser a opinião certa, a gente deu ênfase a essa fala individualizada dele, como se fosse qualquer outra pessoa. Mas pelo jeito o Brasil entendeu errado, assim como eles entenderam também. Não, o Brasil, né, tem gente, como eu te falei, tem gente que concorda com um lado, com o outro, mas eu quero bater de novo nessa tecla da ênfase porque é isso que as pessoas não estão entendendo. É como que aquela fala, mesmo que seja individualizada, ela ainda fica maior do que isso. Eu te perguntei aqui quem eram as pessoas explosivas. Sim. Vocês não citaram o Domini em nenhum momento. Vocês citaram a Carol, vocês falaram Carol, Ana Paula e Everton. Ela falou. Não ouvi. Eu falei o Domini. Então, acho que uma das coisas que também fez as pessoas não porque na votarem situação ali, é porque Bruno, pareceu que que esse grupo grande passou pano para a atitude do Domini E e naquela botou muita situação culpa era na Carol. biscoiteiro. Ele teve um momento de raiva, mas dava pra ver que ele tava fora de si. Então acho que não era um momento biscoiteiro que ele tava querendo ter. Agora, o Meu momento Deus. de você estar ali na frente de uma pessoa com estresse, com um Tadinhos, pico de né, raiva Cris? enorme, e a pessoa ficar falando, vai, solta aí, só pra gente ver o que ele faz, vai, manda ele vir. E a gente em nenhum Cara, eu momento- não acho uma situação legal, não acho uma coisa de boa índole. E a gente não concordou, só que Eu penso que eu aprendi na a minha explicação que o Domini deu pra gente, explicando que realmente que
ele explodiu porque foram coisas guardadas. E a Carol realmente é muito intrusiva, então a gente não sabe até que ponto chegou, a gente não viu as conversas que eles tiveram. E a gente só... A gente só chamou eles ali na frente por ser um casal biscoiteiro e dar a opinião dela sempre querer ser a última. A gente colocou isso, mas eles sempre, como eles estão fazendo com todo mundo lá dentro, eles deram ênfase a um assunto que foi muito delicado e começaram a distorcer e jogar esse assunto contra a gente. É porque eu acho que eles não têm medo de até... Como posso dizer? Eles sempre puxam assuntos um delicados, assunto entendeu? polêmico, A Ana assunto ontem comentou delicado. sobre crise de ansiedade, aí ela começou a puxar, falando Muito que a Ana tava imaturos. mentindo sobre a crise de Que ela ansiedade também dela. tinha, que ela não é também desse tinha, jeito. que ela não force, que não é desse jeito. Conclusão, como se ela sempre fosse a certa, como se ela soubesse de todas as pautas e tudo que Não, existe e no como se mundo ela é ela que é soubesse certa. o lado também da outra pessoa. Irritante. Então você acha que depois do que aconteceu com o Domini, não deveria ter puxado essa pauta? Deveria ter deixado de seguir normal. A Carol. Então, a ênfase que a gente deu na fala foi uma ênfase individualizada. A Carol, eu acho que ela sempre voltou no assunto, que foi um assunto realmente muito delicado. Não é legal o que E aconteceu. o próprio Domini também puxou o assunto ali, pedindo desculpa. Ele também se desculpou com todas as mulheres é da legal casa. o que aconteceu. Assim que a gente acordou, ele se desculpou comigo, ele se desculpou com o Gui, com todo mundo. Ele Menos tentou. com ela, né, de cara? Sim, Demorou, mas é porque né, eu pra acho acontecer. que ela mesma nem aceitaria uma palavra dele, uma troca de palavras naquele momento. O que houve entre pelo jeito eles que a ela gente é, não sabe, assim. mas eu só acho que ela puxa sempre assuntos muito delicados e sempre tenta deixar pro lado dela como se ela tivesse do lado certo e as outras pessoas do lado errado. Só pra resumir esse assunto, que a gente tá acabando o tempo aqui, acho que pra traduzir um pouco do que o público pensa é isso. A galera ficou muito incomodada porque naquela situação dele indo pra cima dela, e como eles já falaram, vocês falaram que ninguém sabia o que poderia acontecer, não tem como a gente prever, todo mundo esperava que alguém tivesse alguma luz e falar, pô, Carol, tá tudo bem, dependendo de jogo? Domini, vai lá, pede desculpa. E aí ficaram a maioria da casa ali passando pano pra atitude dele, tipo, não, você foi provocado. Ela também ela é assim, ela provoca. E aí as pessoas, mesmo não gostando dela, algumas esperavam que vocês tivessem essa atitude um pouco fora do jogo. E aí quando você fala, pô, eu tô aprendendo muito com você, não, ela provoca e tal. Isso soou meio estranho, acho que talvez seja um motivo de vocês estarem aqui agora. Mas vamos ver o que o Twitter disse nessa formação de DR. Coloca aqui pra nós. Olha lá, Meire, espere que as plantinhas Gui e Bia peguem o rumo de casa. Fora Gui e Bia, votação Power. Quem mais? Rosane, agora ou nunca, Gui até que dá pra aturar, mas a Bia é bem enjoada. Olha lá, torcida rachada do casal. Tem coisa boa também? Fora Gui e Bia, 2 plantas sem graça. Quem mais? Fica Gui e Bia. Aí, tinha uma torcida pra vocês, pô. Bora, Tiecos, fica Bia e Gui, vamos mostrar nossa força juntos. Que perca, porque depois da saída da Gretchen, quem é a Thalíria dentro do jogo? Sou mais Gui e Bia, que tem pelo menos embates. Se vocês tivessem começado um pouquinho antes, o apontamento talvez teria dado tempo. A galera queria ver mais jogo. Foi o que a gente pensou. Mas é porque a gente só foi sincero, a gente só quis ser a gente mesmo lá dentro, a gente quis ser sincero. A Bia é do jeitinho que ela é, eu também sou um cara assim, tranquilo, sou educado, respeitoso. E vou continuar sendo, tô vendo que o Brasil gosta de xingamento. A gente não tá forçando nada aqui dentro. Olhando para Ixi, Play Plus tá engasgando. Dá uma madeira pra eles, Alex. Uma madeirinha pro casal. Você quis dizer ventilador? Cala a boca, Alexa. Pode imaginar. Muito obrigado pela sua audiência que ficou com a gente. Ixi, o Play Plus tá travando Amanhã tem tudo. mais ao meio-dia, estamos ao vivo com eles na live do Eliminado. Acabou, galera, a entrevista. Tchau. Esse último trecho aí, eu não conseguimos escutar nada, porque o Play Plus simplesmente ficou com o áudio todo picotado. Ó, se você não é um inscrito, se inscreve no canal das estrelas, ativa o sininho para receber todas as novidades do Power Couple da TV e novelas aqui em primeira mão, beleza?